Fala pessoal, eu sou Geraldo Maciel, essa é a Playlist Infinita e, cara, eu decidi fazer esse vídeo muito de última hora, muito despretensiosamente, então não preparei nem roteiro, não tem nada, só fiz uma listinha aqui com os discos do YouTube para eu não errar as datas, porque né, não dá para lembrar a data de todos. Peguei minha coleção aqui e vou falar um pouquinho sobre eles, por quê? Eles decidiram fazer uma série de shows, são 24 shows, em Las Vegas. E deixa eu ver aqui, ó, vai começar essa turnê hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, né? O vídeo tá saindo no dia 3 de outubro, mas eu tô gravando dia 30 de setembro. Então eles vão fazer no Sphere, né, que é esse lugar lá em Las Vegas, que obviamente não conheço. E pros 3, 4, 5, 6, 7, 8 primeiros shows já tá até esgotado. Ouvi dizer que é difícil pra caramba comprar ingresso. E é uma turnê. Uma turnê não, né? É uma série de shows chamada U2 UV, que é uma comemoração, por algum motivo aí, do lançamento do Achtung Baby, que é o meu disco favorito do U2 e acredito que seja de muita gente também. E, cara, não é nenhuma data redonda, né? Porque o Achtung Baby saiu em 1991, a gente tá em 2023. Já saiu a edição comemorativa do Achtung Baby de 20 anos, de 30 anos, acho que, sei lá, deve ter saído de 25 anos também. E agora eles estão comemorando esse que é um dos grandes discos do U2, mesmo que não seja o seu favorito, você há de concordar que é um dos grandes discos, né? Antes de dar continuidade ao vídeo, já deixa o seu gostei aqui, já se inscreve no canal se ainda não for inscrito, deixa um comentário aqui pra mim, me conta qual é o seu disco favorito do U2, ou então qual é a sua música favorita do Achtung Baby, que eu quero saber. Aproveita, segue a Playlist Infinita nas outras redes sociais também, que estão aparecendo aqui, e vamos pro vídeo. Cara, U2 é uma banda que já produziu muita coisa boa, muita coisa ruim também. Quer dizer, muito mais coisa boa do que coisa ruim, né? A questão também é que o U2 divide muito as opiniões, né? Tem gente que ama U2, tem gente que odeia. E sinceramente, cara, eu acho que a gente gasta muito tempo odiando as coisas, então eu prefiro ler comentário aqui de quem curte a banda, né? Eu gosto de ver gente feliz aqui. Eu vou passar rapidinho pela discografia do U2 e aí depois eu quero falar sobre o Achtung Baby, porque afinal de contas esse é o grande assunto desse vídeo, né? O U2 tem seu primeiro lançamento aqui, que é o Boy, né, 1980, e tem pelo menos uma música aqui que se tornou um grande clássico, que é I Will Follow, né? Mas ouvindo esse disco aqui a gente percebe que é uma banda ainda iniciante, né, que ainda viria a melhorar muito. Aí depois, dá confusão aqui porque é CD, DVD, é vinil. Depois, o segundo disco é o October, 1981. E, cara, tem umas músicas bacanas. Glória é bacana, Stranger in a Strange Land, bacana, Tomorrow, mas não é realmente um disco que a gente possa considerar, nossa, que clássico. O grande clássico do U2 vem logo depois, 1983, que é War. E, cara, impressionantemente, esse aqui foi um dos últimos discos que eu comprei do U2, porque eu queria muito isso aqui em vinil, né? O Boy eu também queria, mas acabei conseguindo só em CD. Quem sabe ainda compro o vinil pra completar aqui. E uma coisa antes de falar do War, viu? Puta, o YouTube é muito difícil ter uma coleção completa, porque os caras lançam muita coisa. Então tem alguns aí que eu já tô de olho, tipo, os discos oficiais eu tenho todos. Mas sempre aparece uma coisa ou outra, é um DVD, é um não sei o que, é uma edição diferente e tal. Pô, eu fico chateado porque é uma banda que me fez gastar muito dinheiro, ó. Mas voltando aqui pro War, cara, o bagulho começa com Sunday Bloody Sunday, né? Eu não preciso mais nada. Tem New Year's Day também. Two Hearts Beat as One, que eu acho uma das músicas mais bonitas do U2. Surrender, 40. Cara, tem muita coisa boa. Esse disco é muito bom, mas, cara, se esse disco só tivesse Sunday Bloody Sunday, o U2 já tinha feito um grande trabalho aí pra música mundial. Isso em 83, e aí no mesmo ano eles vão lançar Under a Blood Red Sky, primeiro ao vivo deles, que começa com Glória, tem I Will Follow, tem Party Girl, tem Sunday Bloody Sunday, tem New Year's Day, são apenas 8 músicas.
mas já mostra muito o que era o U2 ao vivo. Claro, nesse momento aqui, o U2 não era ainda essa banda que fazia aqueles shows absurdos, gigantescos, enormes, dos quais eu vou falar daqui a pouco. Na sequência, em 1984, temos The Unforgettable Fire. E aqui, cara, tem Pride, In the Name of Love. Essa música é aquela música que a gente fala o título e é impossível não vir a melodia na nossa cabeça. Bad, tem MLK, tem a própria música Unforgettable Fire. E o U2 vai crescendo até chegar no próximo álbum, mas antes de chegar... Nossa, cara, é tanta coisa aqui que eu tô até meio perdido. Antes de chegar nesse álbum, ainda temos um EP, o Wide Awake in America. Esse aqui também é outro que eu perdi a chance de comprar em vinil porque fui lerdo. Esse aqui é 85. Tem 2 músicas ao vivo, Bad e A Sort of Homecoming, do disco anterior. E outras 2 músicas, Three Sunrises e Love Comes Tumbling, né? Vamos lá do B aqui desse single. E aí, em 1987, o U2 dá uma virada aí na sua carreira com o lançamento de The Joshua Tree. Cara, esse disco ele é muito, muito conhecido pelo lado A dele, né? Porque, cara, é uma sequência muito louca, velho. Sequência foda, ó. Where the Streets Have No Name, I Still Haven't Found What I'm Looking For. Um dos maiores sucessos, assim, do U2, mesmo pra quem não gosta de U2, vai lembrar dessa música, que é With or Without You. E Bullet the Blue Sky. Que, inclusive, tem até uma versão do Sepultura pra essa música, hein? Cara, uma sequência dessas que é mais precisa, né? Então, assim, o lado B do disco ele é muito menos conhecido, mas tem uma música que eu amo, que eu acho fantástica, que é a última música do disco, que é Mothers of the Disappeared. São 10 músicas. 4 clássicos absolutos e outras músicas também que não deixam a desejar, só não se tornaram tão conhecidas. E aqui o U2 começa a se tornar uma banda cada vez maior. Em 1988, eles lançam aqui um álbum duplo, Rattle and Hum, que, cara, tem uns covers, tem umas músicas inéditas, tem Bullet the Blue Sky aqui de novo, tem Pride de novo, tem I Still Haven't Found What I'm Looking For, né, versões ao vivo aqui, tem cover de Helter Skelter dos Beatles, tem All Along the Watchtower, né, do repertório de Jimi Hendrix. Tem Desire, que é uma música que eu acho linda. Angel Harlem também. Cara, é um disco que não cansa, sabe? Nossa, Red and Hum pra mim é uma das grandes obras do U2, apesar de não ser necessariamente um disco regular, né? E aí eu tenho aqui o DVD também, né? O DVD eu acabei comprando depois. Aqui tem uma versão de Sympathy for the Devil, dos Stones. Cara, acho que eu vou acabar de gravar esse vídeo e vou assistir esse DVD mais uma vez. Só que aí, depois disso, o que nós temos? Temos Achtung Baby. Eu tenho aqui pra mim que esse foi o primeiro álbum que eu comprei do U2. Não tenho tanta certeza assim. Cara, é maravilhoso. Esse álbum inicia o que é chamado de fase europeia do U2. O disco é produzido pelo Daniel Lanois e pelo Brian Eno, que, né, acaba se tornando um parceiro contumaz do U2, do Bonovox. Cara, eu amo esse disco. Mas eu amo esse disco com uma força. Ó, ele começa com Zoo Station. Eu acho uma excelente introdução e a música tem muito cara de introdução. Depois vem Even Better Than The Real Thing, eu acho maravilhosa. E eu falo porque eu ouvi tanto esse disco, tranquilamente foi o disco que eu mais ouvi do U2, que eu falo o nome das músicas e todas elas vêm na minha cabeça. Depois vem o que é, tranquilamente, a música mais conhecida desse disco, né, que é One. A quarta música eu vou até pegar um outro negócio aqui que eu esqueci. Voltando, a quarta música foi, acho que a primeira letra que eu vi do U2 antes de conhecer a banda, quando eu era moleque ainda, vendo a letra naquelas revistas que tinham letras traduzidas, né, que era bem comum ali nos anos 90.
E se chama Until the End of the World. Eu li, eu me apaixonei pela letra da música, achei fantástica. E ela tá nesse disco aqui também, ó, que é a trilha sonora do filme Until the End of the World, um filme do Wim Wenders, que é um cara também que se tornou muito parceiro, assim, do U2. Depois tem Who's Gonna Ride Your Wild Horses, que o Bono tá cantando maravilhosamente, cara, como eu amo essa música. Depois tem duas que, assim, eu gosto, mas não tô dizendo que são ruins, pelo amor de Deus, mas são duas que eu gosto um pouco menos nesse disco, né? Que é um disco que eu amo. Então, assim, gostar menos significa só que eu não amo tanto. Que são So Cruel e The Fly. Depois, Mysterious Ways, linda, música perfeita. A nona faixa, também Bono cantando, fazendo um vocal que eu acho, nossa, a coisa me dá desespero de tão bom que é Trying to Throw Your Arms Around the World. E, para fechar o disco, uma sequência aqui, Ultraviolet, que é Ultraviolet, e o subtítulo é Light My Way. Acrobat também, que é uma menos conhecida, né, mas fantástica. E fecho com uma música linda, que é Love is Blindness. Cara, tem edições comemorativas desse negócio aqui, eu fico realmente muito triste de não conseguir comprar, né? Porque essas paradas são muito caras, velho. Muito, muito caras. Mas gostaria, viu? Eu ainda vou aumentar minha coleção do YouTube, como eu falei. Bom, e com esse disco, o YouTube começa uma turnê, que é a Azul TV Tour, que sinceramente revoluciona o que são as turnês de grandes bandas aí. Os caras vão crescendo cada vez mais e aumentando cada vez mais a estrutura dos seus shows. Acho que é essa turnê que inaugura o que a gente pode chamar de mega shows. E depois disso eles vão gravar Zuropa ou Zuropa. Cara, aqui tem a minha música favorita do YouTube, embora seja um disco de que eu não goste dele inteiro. Eu lembro quando eu ouvi Lemon pela primeira vez na televisão, passando o clipe, eu achei uma música muito estranha, isso aqui é 93, mas tem Stay, Far Away So Close, que é a da trilha sonora de um outro filme do Wim Wenders, que é o Tão Longe, Tão Perto. Eu tenho um problema, porque essa música, pra mim, ela meio que eclipsa as outras músicas do disco, né? E aí o U2 lança um projeto que é uma banda imaginária, né? Passengers. Original Soundtracks 1. E aqui é o U2. É o U2 tocando músicas para trilhas sonoras de filmes. E tem Miss Sarajevo, né? A 7ª faixa aqui do disco, gravada com o Luciano Pavarotti. E nada muito assim que você vê, nossa, que disco fantástico. Aqui é aquele disco que eu tenho muito para completar coleção, né? E aí, isso é em 95 e aí em 97 eles lançam o disco mais controverso da carreira. Que, cara, na boa, ouvindo hoje o pop, ele não me soa tão ruim quanto soava na época. Tem uma música fantástica aqui que é If God Will Send His Angels, que agora que eu já levantei para pegar uma trilha sonora, não vou pegar outra não, que é da trilha sonora do Cidade dos Anjos. E eu lembro que na época eu gostava muito dessa música e eu comprei a trilha sonora desse filme porque tinha essa música e uma música da Alanis Morissette, que é Uninvited. Depois acabei comprando aqui e, cara, tem Staring at the Sun, tá? Que é linda. Se não for por nada, tem essas duas músicas aqui. O hit desse disco, o grande single desse disco, foi Discotheque, que realmente não chama muito atenção. Tem Do You Feel Loved, que eu acho muito bonita também. E realmente esse disco, ele, pra mim, envelheceu bem. Ele soa muito melhor hoje do que na época. E aí, temos essa coletânea, U2 The Best of 1980-1990, 1980-99. E eu consegui essa versão dupla aqui, né? O primeiro disco são hits, né? São músicas conhecidas. E o segundo disco, o segundo CD, são lados B, com um destaque aqui para Dancing Barefoot e para Everlasting Love. São as minhas duas favoritas
dos lados B. 2000, disco que eu amo. Né? E vou dizer aqui que talvez seja o último grande clássico do U2, o último grande disco do U2, que é All That You Can Leave Behind. Tem Beautiful Day, Stuck in a Moment You Can't Get Out of, Elevation, Walk On. As 4 primeiras músicas também, 4 grandes músicas, mas eu gosto desse disco inteiro. E aí em 2002, de 2000, eu nunca lembro se eu falei a data. Em 2002 eles lançam a segunda coletânea, nos mesmos moldes daquela que eu mostrei, só que eu não tenho, porque não comprei na época o disco duplo. Acabei comprando o DVD, tá? Que tem algumas músicas que não estavam nos discos do U2, como, por exemplo, a própria Miss Sarajevo, The Hands That Build America, que é do Gangue de Nova York, né, de Scorsese, trilha sonora, Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me, que, se não me engano, é a trilha sonora do Batman. Se não for, eu corrijo aqui na edição. E tem Electrical Storm, né, que foi um grande sucesso também. 2004, How to Dismantle an Atomic Bomb. Cara, esse disco também foi bem controverso, muita gente criticou. Fez muito sucesso com Vertigo, né? Acho que é o maior sucesso desse disco. Cara, mas tem umas músicas que eu gosto muito, cara. Sometimes You Can't Make It On Your Own, eu gosto pra caramba. City of Blinding Lights, também. A minha favorita desse disco aqui é Original of the Species. E tem All Because of You também. Acho muito bacana. Tá, não é um disco inaudível, como muita gente falou em algum momento aqui. E aí depois o U2 começa a fazer discos que não fazem mais tanto sucesso, né? Mas mesmo assim, ó, 2009 eles lançam No Line on the Horizon. Eu gosto dessa capa. Que tem a música No Line on the Horizon, Moment of Surrender, eu acho bacana também. A minha favorita é I'll Go Crazy If I Don't Go Crazy Tonight, mas realmente não é um disco que fez muito barulho, mas rendeu uma baita turnê, que é essa aqui, que gerou esse DVD um ano depois, né? A U2 360, com aquele palco absurdo que os caras montaram, coisa doida, e como falei, né? O U2 deu aquela revolucionada nas turnês e continua tornando tudo cada vez maior. Em 2014, eles lançam aqui o Songs of Innocence, que é esse aqui. Eu tenho a versão simples, eu tô atrás da versão dupla também, porque a gente coleciona, né? Cara, eu gosto desse disco, mas o que me chama muito a atenção mesmo é a primeira música, que é The Miracle of Joey Ramone. Cara, acho muito boa e na boa. É um disco que eu ouço de vez em quando, mas nenhuma outra música me chama tanto atenção. Isso é 2014. Em 2016, eles lançam uma outra coletânea que eu não tenho aqui, que é a U218, que são os singles, e tem 2 músicas inéditas, uma delas, inclusive, com o Green Day. Em 2017, eles lançam os Songs of Experience. E, cara, eu olho isso aqui, eu penso, nenhuma música me marca. Esse disco aqui é um disco que já não me chama realmente a atenção, mas de novo, o que eles fizeram? Uma baita de uma turnê que rendeu esse DVD aqui. U2, Innocence and Experience Live in Paris. Cara, são 30 músicas nesse negócio aí. 30 músicas, inclusive 2 com o Eagles of Death Metal. E aí tá bom, né? Aí o U2 cisma de lançar a pior coisa possível que eles poderiam fazer, cara. Ah, meu Deus. Songs of Surrender. Eu tenho essa edição aqui. Eles fizeram 3 versões. Uma com 10 músicas, uma com 20, outra com 40 músicas. Eu acabei comprando essa do meio aqui, que são 20 canções. Eu ia comprar a completona, né, com 40, mas tinha esgotado, esgotou muito rápido. Cara, isso aqui são versões de um jeito acústico meio esquisito e, cara, nenhuma música aqui ficou melhor do que as versões originais. Nenhuma.
Pra ser sincero aqui com vocês, cara, eu ouvi esse disco uma vez só. E não me dá vontade de ouvir de novo. Ontem, dia 29, o U2 lançou uma música nova, Atomic City, que faz referência direta a Las Vegas, né, que tinha esse apelido, acho que tem esse apelido ainda. Não é, nossa, U2 voltando, U2 vai ser de novo aquela banda criativa que era. Não vai ser, não adianta, mas é uma música boa e, sinceramente, essa música é melhor do que qualquer das versões que estão aqui no Songs of Surrender. Resumindo a história, o U2 consegue, né, lançar boas músicas ainda. Não acredito que vai lançar um grande disco, aquela coisa maravilhosa que o U2 já fez em outros momentos. Mas nunca deixa de ser uma banda interessante, né? Nunca deixa de ser uma banda que chama a atenção. Eu não tinha nenhuma intenção de gravar um vídeo sobre o U2 essa semana, mas aí o lançamento dessa música nova, o anúncio dessa turnê... Turnê não, né? Eles vão fazer uma temporada em Las Vegas e anunciaram que vão fazer uma turnê. Essa temporada em Las Vegas não vai contar com o Larry Mullen Jr. na bateria, o que eu acho muito estranho, porque o U2 é uma banda que começou em 76, né, velho? E nunca mudou de formação, são esses 4 caras aí sempre. É muito, muito difícil, a gente sabe que é muito difícil quando isso acontece, mas o negócio é que ele fez uma cirurgia, alguma coisa assim, e não vai tocar, mas disseram que quando o U2 sair em turnê, ele vai voltar, né, que ele já vai estar recuperado e tudo mais. Fala pra mim também, deixa um comentário aqui, qual é o seu disco favorito do U2? Quero saber. Grande abraço.